Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Bela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que fazer quando nós não escutamos a Deus, quando nós não ouvimos a voz de Deus. Que às vezes a gente fica desesperado, né? Então, bora pro vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no meu canal e se você gostou do vídeo, já me segue nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela pra vocês. E compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que tá passando por alguma dificuldade. Ou compartilha nas suas redes sociais. E bora lá, porque tem muita coisa boa hoje. Muitas vezes nós oramos e não ouvimos a voz de Deus. Muitas vezes nós oramos e não sentimos a presença dele. Ou a gente adora e não sente a presença de Deus. E às vezes a gente fica desesperado querendo que Deus fale com a gente. Parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que ele não tá ali ouvindo a gente. Parece que ele não tá vendo o nosso desespero. Parece que Deus não tá ouvindo a nossa oração. Parece que Deus não tá vendo a nossa dificuldade. Parece que Deus ele não tá ali. A gente fica se perguntando se realmente Deus tá ali ouvindo a nossa oração. É quase aquela música que a gente quase literalmente grita: socorro, Deus! Gente, pra ver se Deus ouve a gente. Mas na verdade eu vou te contar um segredo. Você quer ouvir esse segredo? Então deixa seu gostei e se inscreve aqui no canal primeiro pra eu te contar esse segredo. Vai, vou esperar. Aquelas, né? Bem youtubers. Mas gente, vou contar um segredo pra vocês. Que a oração, ela não é sobre ele falar, mas sobre nós falarmos. A oração é sobre nós falarmos com Deus e ele nos ouvir. Literalmente, Deus ele vai ouvir, ele não vai falar. A oração é sobre você ter fé de que ele está ali te ouvindo. É sobre você falar com Deus, é sobre você entregar suas súplicas a Deus e ele te ouvir. É sobre você ter fé de que ele está ali te ouvindo enquanto você fala. Essa é a chave da oração. A oração é sobre você falar com Deus e não Deus falar com você. Muitas vezes não ouviremos a Deus, mas Deus estará lá nos ouvindo. Ele vai estar te ouvindo enquanto você fala. Deus é tipo o Rexona, não nos abandona. Até o Rexona às vezes abandona e Deus não. E eu posso te afirmar uma coisa. Deus, ele pode não falar diretamente com você, com a voz dele. Mas se você prestar bem atenção ao seu redor, se você prestar bem atenção às coisas ao seu redor, aos detalhes ao seu redor, você vai ver Deus trabalhando. Você vai ver a mão de Deus em favor da sua oração. Muitas vezes ele não vai falar diretamente com a gente, tipo com a voz dele. Muitas vezes sim. Às vezes ele pode falar com você diretamente, te dar uma direção diretamente durante as orações, claro. Mas nem sempre. Às vezes a gente vai orar e Deus ele fica em silêncio. E muitas vezes a gente fica desesperado, igual eu falei. Mas se nós prestarmos bem atenção, se nós estivermos sensíveis aos feitos de Deus, nós veremos a Deus agindo em nosso favor, agindo em favor da nossa oração. Muitas vezes ele não vai falar literalmente com a gente na oração, mas nós poderemos ver ele trabalhando em favor da nossa oração. Porque se a gente olhar, ele vai estar fazendo as coisas. Sabe aquela música? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. É literalmente isso, gente. Se a gente ficar sensíveis às coisas acontecendo na nossa vida, a gente vai perceber Deus trabalhando na nossa vida em favor da nossa oração. A gente vai ver a mão de Deus trabalhando em favor da nossa oração. Sabe por quê? Muitas vezes a gente está orando, sei lá, por uma casa, por um carro, e muitas vezes esse carro não vem. Mas ao mesmo tempo que a gente está orando pelo carro, às vezes a gente é promovido no nosso serviço, a gente ganha uma renda extra. Então, muitas vezes é as coisas acontecendo, é as coisas progredindo, é a mão de Deus trabalhando em nosso favor, em favor da nossa oração. Eu vou dar um exemplo do meu caso. Eu estava orando muito pelo meu cabelo. Pra quem não sabe, meu cabelo caiu 100% em 2020. E muitas vezes eu via o cuidado de Deus, os detalhes de Deus na minha vida enquanto isso estava acontecendo, sabe? E eu orava muito por aquilo, é claro. Aquele era o meu desespero. Eu tava gritando, socorro, Deus. Mas eu via, gente, a mão de Deus trabalhando em favor da minha oração. Porque eu via pessoas chegavam em mim do nada e falavam coisas pra mim, confirmavam coisas de oração que ninguém nem sabia, mas várias pessoas, tipo, muita gente
veio falar comigo, não só pelo meu cabelo, mas por outras coisas que eu também estava orando. Muitas coisas aconteceram boas na minha vida em favor da minha oração. Então, muitas vezes a gente só precisa estar sensível à voz de Deus e aos feitos de Deus. Muitas vezes ele não vai falar diretamente com você, mas você pode perceber, você pode ficar sensível a ver Deus trabalhando na sua vida em favor da sua oração, porque nem sempre ele vai falar diretamente, mas ele vai estar fazendo, porque quando Deus fica em silêncio é porque ele está trabalhando. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Muitas vezes também a gente ora por uma área da nossa vida e a gente fica preso àquela área. E muitas vezes Deus ele tá trabalhando em todas as outras áreas da nossa vida e a gente tá preso só naquela área. Então, também é muito importante, de extrema importância a gente ampliar a nossa vista e ver o que Deus tem feito na nossa vida. Não só pela área que nós estamos orando, mas por todas as outras áreas. Ele está trabalhando, ele está fazendo coisas milagrosas, ele está fazendo muitos feitos que você já tinha orado por outras áreas e você agora está preso em uma área só. Comece a perceber os grandes feitos de Deus na sua vida por um todo. Comece a ver Deus trabalhando, comece a dar valor para os pequenos detalhes que Deus faz com a gente. Muitas vezes Deus ele mima a gente de uma forma tão especial e muitas vezes a gente nem tá vendo, não tá nem reparando no que Deus faz pra gente. E a gente quer aquilo que a gente tá orando, quer aquilo que a gente tá orando. A gente parece um filho mimado literalmente por Deus, porque muitas vezes a gente tá orando, sei lá, por um carro, por uma casa e Deus não faz. Mas muitas vezes nós temos pessoas na nossa vida ali, muitas vezes Deus está entregando outras coisas pra gente ali, muitas vezes a gente cresce em ministério, a gente é promovido no nosso trabalho e a gente não consegue enxergar coisas, porque a gente tá preso só a uma área, entende? Então comece a perceber, fique sensível aos feitos de Deus na sua vida por um todo. Comece a reparar na mão de Deus trabalhando em favor da sua oração. Comece a reparar nos detalhes ao seu redor acontecendo, porque eu tenho certeza de que se você está orando, alguma coisa na sua vida está acontecendo. Porque a oração de um justo tem muitos seus efeitos. E muitas vezes Deus tem feito muita coisa na sua vida e só você não tem enxergado. Então comece a reparar no que Deus tem feito na sua vida por um todo e não só em uma área específica. Comece a reparar nos detalhes, nos feitos, no agir de Deus, na mão de Deus trabalhando em favor da sua vida, em favor da sua oração. Se Ele não estiver falando com você, é porque você deve permanecer aonde você está, onde você deve ficar. Se Deus não tem falado com você, se Deus não tem te dado uma direção nesse exato momento, é porque nesse exato momento você tem que ficar exatamente onde você está. Você tem que ficar no lugar onde você está, descansando nele, crendo na palavra dele, tendo fé nele e fé que ele está lá agindo e trabalhando por você. Então, além de você prestar atenção nas coisas acontecendo ao seu redor, descanse em Deus e comece a confiar mais nele, porque eu tenho certeza, gente, de que Deus ele tá agindo em favor da sua oração e você deve permanecer descansando nele, porque ele tá trabalhando. Gente, essa música ela é sensacional, né? Porque ela fala: basta somente esperar o que Deus irá fazer. Acho que é isso. Fique exatamente onde você está, orando, permanecendo e confiando em Deus. Descanse em Deus, confia nele e ele tudo fará. Se você está orando e se Deus não tem te dado uma direção, é porque você não tem que ir para lugar nenhum. Se Deus não tem te dado uma direção, se ele não tem falado para você ir para algum lugar, é porque você não deve ir para lugar nenhum. Entende? Você deve permanecer nele e descansar e confiar nele. Mas, gente, agora eu vou te dar 5 passos básicos para o que você deve fazer agora enquanto Deus não fala com você. É o seguinte, se liga aí, hein? Se liga, fica ligada, hein? 1. Permaneça exatamente onde você está. Não vá para lugar nenhum. Não seja ansioso e tome um passo à frente sem Deus ter te falado nada. Espere Deus te dar uma direção. 2.
permaneça em oração. Continue orando, ore fervorosamente, ore sem cessar. Ore, ore e ore. Permaneça em oração. 3. Creia que Ele está ali te ouvindo, porque Ele está te ouvindo. E mesmo que Ele esteja em silêncio, Ele está te ouvindo e Ele está vendo ali a sua situação, porque Deus não nos abandona. 4. Repare nas coisas ao seu redor. Repare nos grandes feitos de Deus ali trabalhando ao seu favor. 5. Perceba os mimos de Deus e os detalhes de Deus agindo em seu favor nesse momento. Perceba os mimos de Deus com você, não só nessa área, mas em todas as áreas da sua vida, porque às vezes Deus ele tem te mimado de outras maneiras e talvez você não tenha reparado nisso. Então esteja sensível à voz de Deus, esteja sensível a ver Deus trabalhando. Esteja sensível a ver os mimos de Deus com você nesse momento em que você está permanecendo, nesse momento de oração, nesse momento de descanso. 5. Creia, confie e descanse. Igual eu falei, a primeira dica, permaneça exatamente onde você está. Confie, permaneça e descanse. Porque creia que Deus vai fazer, no momento certo Ele vai fazer, no momento certo Ele vai te dar uma direção, na hora certa e no momento certo vai acontecer. Uma hora ou outra você vai ver Deus trabalhando nessa área que você tem orado, uma hora ou outra Ele vai te dar uma direção nessa área que você tem orado, uma hora ou outra Ele vai fazer, gente. Então creia, confie e descanse, porque uma hora vai chegar. 7 e última dica é leia a Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Se você é um crente que tá orando, mas não tá lendo a Bíblia, tem alguma coisa errada aí. Por quê? Porque a Bíblia, gente, é a palavra de Deus. A Bíblia é a própria palavra de Deus, gente. É a espada de dois gumes, é a palavra de Deus. Em Hebreus fala que a palavra é como uma espada de dois gumes que nos corta. Nos corta pelos dois lados, gente. Então, principalmente nesse momento de permanecer e de orar, você deve ler a Bíblia, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus. Deus fala com a gente através da Bíblia. Deus fala com a gente através da palavra dele. Então, leia a Bíblia, gente. Muitas vezes Deus até não tá falando com você porque você não tá lendo a Bíblia. E Deus fala com a gente através da Bíblia, principalmente através da Bíblia. Mas Deus, ele tem muitas formas de falar. Ele fala com a gente através da Bíblia, através de oração, através de pessoas, através da palavra que o pastor prega no culto. Gente, Deus fala com a gente através de tantas coisas. Se você estiver sensível à voz dele no seu dia a dia, se você estiver sensível à voz dele em tudo, ele vai falar com você em tudo. É isso aí, gente. Permaneça onde você está. Permaneça em oração. Creia que ele está ali te ouvindo. Creia que ele vai fazer. E repare no que Deus tem feito na sua vida ao todo. Antes disso, bora fazer uma oração? Feche aí seus olhos. Se você nunca recebeu uma oração, feche seus olhos que eu vou orar por você agora, tá bom? Senhor, muito obrigado por essa pessoa que tem assistido esse vídeo. Muito obrigado pela vida dela. Senhor, que ela possa ver o que o Senhor tem feito na vida dela, o que o Senhor tem feito durante esse momento de oração, Pai. Que o Senhor venha direcionar ela para os seus caminhos, para que ela não venha fazer nada do que não seja da tua vontade, mas que essa pessoa esteja no centro da tua vontade, em todo tempo, em todo momento, e que ela possa crer, confiar e esperar em ti, Pai. Que ela não venha se desviar para nenhum dos dois lados, mas que ela venha fazer exatamente a tua vontade, Pai. Eu creio, Pai, que uma hora ou outra ela vai saber qual é a tua vontade, ela vai saber qual é a sua vontade para ela, qual é a sua vontade para a vida dela. Mas que ela venha crer, confiar e não venha desistir, Pai. Mas que ela venha permanecer em todo o tempo no centro da tua vontade, na tua presença. E que ela venha querer fazer a tua vontade e não a dela, Pai. No nome de Jesus, amém. É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Comenta aqui embaixo se isso te ajudou, porque me deixa muito feliz ver que os meus vídeos têm ajudado vocês, que têm edificado em alguma coisa pra vocês. Vai lá no meu Instagram, me segue. Se você quiser, me manda um direct lá.
Vai me seguir também no TikTok, que é bênção, tem bastante vídeo legal por lá. Não guarde essa mensagem só pra você, mas envie pra algum amigo, envia pra alguém que você sabe que tá precisando. Você sabe que seu amigo tá passando por algum perrengue? Manda esse vídeo pra ele. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!